Muito bom dia, você que está ouvindo o Jornal da Manhã, produção direto dos estúdios da Jovem Pan Joinville, uma excelente terça-feira, hoje dia 8 de outubro de 2019. Eu sou a Ananias Cipriano, nós estaremos juntos com a edição local do Jornal da Manhã até às 8 horas da manhã. Vamos agora às principais manchetes do jornal de hoje. Matéria da Folha cita falta de respeito do presidente da República na escolha de reitor de universidade no oeste do estado. COSIP continua na pauta política da cidade. Odir Nunes denuncia a possível compra de votos em conselho tutelar. 2 homicídios foram registrados nesta segunda-feira em Joinville. Essas e muito mais notícias você ouve a partir de agora no Jornal da Manhã. Afinal, se é pauta na cidade, você ouve na Jovem Pan Joinville. Lembrando sempre, você pode participar, você pode mandar a sua mensagem, fique à vontade, estamos à sua disposição. Lembrando, estamos ao vivo no YouTube da Jovem Pan News Joinville, www.youtube.com/Jovem Pan News Joinville. Se inscreva ao longo do dia, você vai tendo os principais destaques, os destaques do Jornal da Manhã, os destaques da nossa região, os destaques do estado de Santa Catarina. Agora são 7 horas mais 1 minuto, vamos à temperatura e à previsão do tempo. E quem fala de temperatura aqui, de previsão do tempo, é ele, Osni Martins, hoje que as temperaturas, terça-feira em que realmente a temperatura vai subir e subir consideravelmente, não é, Osni? Diria consideravelmente. Bom dia, Ananias, bom dia, amigos do Jornal da Manhã. É que para começar a subir mesmo é amanhã. Hoje vai ser, como a gente falou ontem aqui, um pouquinho mais quente do que foi ontem. Então hoje a temperatura vai a 26 graus. Até pode bater em 27 hoje por alguns minutos, mas é isso. Amanhã então mais quente do que hoje. A quinta-feira vai ser mais quente que a quarta. A sexta-feira vai ser mais quente que a quinta. Então vamos numa escalada. Isso quer dizer que vamos chegar na sexta-feira com mais de 30. E aí vamos chegar com nítida sensação de estarmos no verão. A primavera com jeitão de verão no decorrer da semana. Como falamos ontem aqui também, ontem, segunda-feira, era aquele dia, cara de segunda. Segunda com cara de segunda. O tempo tipicamente de segunda, como a gente gosta de brincar. E era o dia mais feio da semana? Exatamente isso. Então hoje, você vê aí na nossa câmera externa, temos ainda algum nevoeiro, alguma nebulosidade e tal, e algumas nuvens vão perdurar ao longo do dia, e vai limpando e vai melhorando. Na tarde de hoje já pode até rolar, quem sabe, céu de brigadeiro, que é aquele céu completamente limpo, sem uma nuvem sequer. Amanhã também isso é possível. E é só sol. Hoje, amanhã, depois de amanhã, sexta-feira, vai ser assim. A umidade relativa do ar, hoje, em função até dessas nuvens que ainda estão presentes aí, e essa nebulosidade, esse nevoeiro aí, 60%, que é o ideal, 60% de umidade relativa do ar, também nesse aspecto muito bom. Temperatura muito boa, 26 graus hoje, 27 até, e 60% de umidade relativa do ar. Os ventos, vento leste, 10 km por hora. Já amanhã, temperatura vai bater nos 28 graus, mais alto um pouquinho. Continua só sol, só tempo bom, 0 milímetro de precipitação, só que aí começa o probleminha da secura. Amanhã, 55% de umidade relativa do ar, ainda em patamares bons, aceitáveis e tal, mas isso vai se agravando. Os ventos permanecem em torno de 10 km por hora amanhã, vento na direção leste. Jovem Pan. Trânsito na Jovem Pan. Use cinto de segurança. Uma dica: Grupo Certo Proteção Veicular. News. E quem fala de trânsito aqui no Jornal da Manhã é ele, Fernando Gonçalves. Bom dia para você, Fernando. Bom dia, Ananias Cipriano, bom dia para os ouvintes do Jornal da Manhã, uma excelente terça-feira a todos, quando são 7 horas 4 minutos, não perca a sua hora, muito bom dia. A rua João Pessoa, desde a rua Visconde de Mauá até a rua Doutor João Colim, apresentando fluxo intenso neste momento, assim como também o motorista vai enfrentando dificuldades ao trafegar pela rua Florianópolis, com vários pontos de lentidão, mas eu chamo a atenção desde a rua Agulhas Negras até a rua Voluntários da Pátria, muita lentidão, então paciência para você que trafega pela rua Florianópolis. A rua Monsenhor Gersino também neste momento já enfrentando bastante pontos de lentidão, o motorista vai enfrentando dificuldades.
Na BR-101, no sentido Joinville-Curitiba, chama a atenção um fluxo bastante intenso de veículos, lentidão, nas proximidades ali da Expoville até as proximidades da Rua dos Suíços. E a Rua Padre Coube, registrando muita lentidão neste momento, desde a Rua Uruçanga até a Avenida Getúlio Vargas. 7 horas mais 5 minutos, vamos às notícias, trazendo as principais informações aqui no seu Jornal da Manhã. Volto a destacar, além do rádio 91.1, Jornal da Manhã é transmitido pelas nossas plataformas digitais. Estamos ao vivo no YouTube da Jovem Pan News Joinville, estamos ao vivo no Facebook, estamos ao vivo nos nossos aplicativos, enfim. Não deixe de entrar no YouTube, melhor, e se inscrever. Lá você tem os principais destaques ao longo do dia daquilo que acontece na nossa região, acontece na nossa cidade e no estado de Santa Catarina. Agora, iniciando o nosso noticiário com ele, Arivan Prohnal. Arivan, bom dia para você. Bom dia, Ananias. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. O vírus influenza provocou a morte até agora de 62 pessoas em Santa Catarina, segundo dados da DIV, a Divisão de Vigilância Epidemiológica. Os números foram divulgados ontem à noite. De acordo com o boletim, o número aumentou em relação à semana anterior. Mais 3 mortes foram confirmadas em São José e Águas Mornas, na Grande Florianópolis, e 1 em Camboriú, no Vale do Itajaí. Do total de óbitos pela doença registrados em Santa Catarina, neste ano, 51 foram provocados pelo subtipo A do vírus H1N1, enquanto 5 foram ocasionados pelo subtipo AH3N2. Outros 4 não foram subtipados. Um ocorreu por influenza B e um caso foi encerrado por vínculo epidemiológico, por ter tido contato com 2 pessoas laboratorialmente confirmadas como influenza. O número de casos de influenza também aumentou em relação ao último relatório da DIV, há uma semana atrás. Foram mais 9 registros confirmados. No total, do começo do ano até esta segunda-feira, foram confirmados 470 casos em Santa Catarina. O número supera o total de casos registrados no ano passado, quando foram 461 nos 12 meses. Detalhe, 2 cidades do norte estão na liderança das mortes pelos vírus causadores da morte ou de mortes por gripe. Jaraguá com 7 mortes e Joinville com 6. 77% das vítimas, Ananias, tinha mais de 50 anos de idade. Agora às 7 horas mais 8 minutos, Fernando. Uma perseguição policial terminou em um acidente grave na rua Monsenhor Gersino, na zona sul aqui de Joinville. Isso aconteceu na tarde de ontem, segunda-feira, dia 7. De acordo com as informações da Polícia Militar, o suspeito teria assaltado um veículo por volta das 5 horas da tarde do último domingo, dia 7, na rua Blumenau. A perseguição, então, iniciou nesta segunda-feira, portanto ontem, na rua Florianópolis, também na zona sul da cidade, após a polícia identificar o carro roubado durante uma ronda policial. Segundo a Polícia Militar, o homem que conduziu o carro roubado passou por 2 semáforos fechados. A polícia, então, efetuou disparos contra o veículo e o suspeito, então, acabou perdendo o controle, colidindo em um poste na rua Monsenhor Gersino. Ele não sofreu ferimentos graves e foi encaminhado à central de polícia. O veículo foi recuperado e deve ser devolvido à vítima. Agora às 7 horas mais 9 minutos. Arivan. Notícia boa para o agronegócio catarinense. A China decidiu aumentar as importações de carne suína produzidas em Santa Catarina. O Ministério da Agricultura do nosso país foi informado ontem pelo governo chinês da decisão de habilitação de novos produtos e subprodutos das carcaças suínas dos frigoríficos de Santa Catarina. Isto pode representar exportação de mais de 7 mil toneladas mensais, gerando mais de 14 milhões de dólares de divisa para o estado de Santa Catarina. Sinônimo de que a economia está melhorando e que a arrecadação está aumentando. Ananias. Agora às 7 horas mais 9 minutos, Fernando. A Polícia Militar prendeu 43 pessoas aqui no estado de Santa Catarina durante uma fiscalização da Lei Seca, realizada entre os dias 3 e 6 de outubro, ou seja, no último final de semana.
No total, mais de 2.500 testes de alcoolemia foram feitos em questões, né, de trânsito. Também foram apreendidos aí 5 armas de fogo e quase 3 quilos de maconha. O objetivo da fiscalização é retirar de circulação das rodovias estaduais e das ruas das principais cidades aqui do estado os condutores que dirigem sobre a influência do álcool. Ao total, os policiais abordaram 8.305 veículos. Destes, 330 foram removidos por alguma infração identificada. 5 carros com registro de furto ou roubo também foram recuperados. Na operação foram empregados 1.700 policiais militares que contaram, né, com o apoio de 700 viaturas e 82 motocicletas. Tá aí, portanto, né, num total de 2.500 testes de alcoolemia foram feitos, além das questões de trânsito, foram apreendidos aí 5 armas de fogo e quase 3 quilos de maconha. Agora são 7 horas mais 11 minutos. Aqui no Jornal da Manhã de hoje a gente vai trazer os destaques da COSIP, continua sendo a discussão ao longo dessa semana, vai ser ao longo dos dias, a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, mas você também pode deixar o seu comentário tanto no YouTube, no Facebook ou no nosso WhatsApp 988028056, deixar a sua opinião, enfim, ao longo da programação e também na Jovem Pan News Joinville, nos programas aqui no Jornal da Manhã, dando continuidade nas nossas plataformas digitais, no AM 1250, também no painel. Você pode ir participando, você pode ir opinando ao longo da programação da Jovem Pan News em Joinville. Afinal, você tem aí os programas que você também pode fazer a sua participação e dar a sua opinião. Agora 7h12, Erivan. Falando ainda na seara do trânsito, Nanias, pelo menos 12 pessoas morreram em acidentes de trânsito nas estradas catarinenses entre sábado e segunda-feira. Foram 9 mortes em rodovias federais, 1 em rodovia estadual e pelo menos 2 em estrada municipal. A maior parte dos acidentes foram em colisões frontais. A orientação, conforme a Polícia Rodoviária Federal, é que os motoristas ultrapassem apenas em locais seguros. Segundo Adriano Fiamoncini, que é inspetor da PRF, somente ultrapassar quando tiver certeza da segurança da manobra e quando a pista estiver molhada, reduzir a velocidade. Agora são 7 horas mais 12 minutos, quase 13, né? 7 horas mais 12 minutos. Bom, nós tivemos aqui em Joinville ontem registros de homicídios, infelizmente. Um deles no Jardim Paraíso, informações do Fernando Gonçalves. Um homem, então, acabou morrendo, né, Ananias? No bairro Jardim Paraíso. Vou trazer para você essa informação aqui. Um jovem de 18 anos foi assassinado na noite de ontem aqui em Joinville. O crime ocorreu por volta das 8h30 da noite na rua Triângulo, localizado no bairro Jardim Paraíso. 2 homens teriam passado numa moto e atiraram contra a vítima que estava em uma bicicleta. Pelo menos 6 disparos feitos de pistola calibre 9mm acertaram Rafael William de Lima Elter, que não tinha passagens criminais. A Polícia Militar foi acionada, assim como também o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, mas quando as viaturas chegaram até o local, o rapaz já estava sem vida. Segundo familiares, ele morava aqui em Joinville há menos de 1 ano depois de deixar o Paraná. Policiais militares, então, realizaram buscas na região para tentar localizar os autores deste crime. Os agentes do IGP, do Instituto Geral de Perícias, fizeram aí a perícia do corpo, que então foi levado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade. O crime agora será investigado pela Delegacia de Homicídios aqui de Joinville. Agora 7 horas mais 14 minutos, Arivan. Santa Catarina, ainda na seara da violência, Ananias, registrou pelo menos 10 mortes violentas desde a última sexta-feira. Os dados são da Secretaria de Estado de Segurança Pública. As mortes ocorreram em todas as regiões do estado. Suspeitos de 2 homicídios foram detidos. De acordo com a Polícia Militar, 3 mulheres foram assassinadas em Santa Catarina. Nos últimos 2 dias, 2 dos casos registrados como feminicídio e o outro segue sendo apurado. Já são 42 em Santa Catarina desde janeiro. Entre as 10 mortes,
ainda foi registrada uma vítima em confronto policial. A Polícia Militar, em nota, disse que o número de mortes violentas neste início de outubro segue a média dos outros meses. Agora são 7 horas mais 15 minutos. Jornal da Manhã. Esporte. Muito bem, quem fala de esportes aqui no Jornal da Manhã, você já sabe, Gabriela Bento. Bom dia para você, Gabriela. Bom dia, Ananias. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Ananias, o GEC faz hoje o seu primeiro treino com os titulares após a vitória de domingo por 3-0 contra o Almirante Barroso lá em Itajaí. O técnico Pedro Medeiros chegou a fazer um treino na manhã de ontem, mas para os atletas que não atuaram na última partida. O Joinville está se preparando para pegar o vice-líder da Copa Santa Catarina, o Avaí, em Florianópolis nesta quarta-feira. E quem sabe aí conquistar a sua terceira vitória seguida na competição e subir no G4, garantindo a sua vaga para as semifinais. E o Jack Crona também se prepara essa semana para o jogo de ida das quartas de final do Campeonato Catarinense. O tricolor joga quinta-feira contra o Blumenau, fora de casa, às 8h15 da noite. O jogo de volta será no dia 24 de outubro, aqui no Centro Eventos Calhansen, também às 8h15 da noite. Pela Série B do Brasileiro, Ananias, jogaram ontem CRB e Sport, que empataram em 1-1, e São Bento 3, Vila Nova 1. Hoje fecham a rodada Botafogo de São Paulo e Figueirense, Coritiba e Guarani, Operário e Paraná, às 7h15 da noite. Atlético Goianiense e Cuiabá, Criciúma e Brasil de Pelotas e Vitória Oeste jogam às 8h30 da noite. E Ponte Preta e Londrina e América Mineiro e Bragantino jogam às 9h30 da noite. E uma notícia interessante sobre o Campeonato Brasileiro, da Série A do Campeonato Brasileiro, o Avaí, Ananias, enviou o ofício para a Federação Catarinense de Futebol pedir à CBF o áudio da comunicação da equipe de arbitragem no momento em que o VAR analisou o lance que resultou na marcação de pênalti para o CSA e que foi convertido em jogo do último domingo, dia 6 de outubro, em Alagoas. No duelo entre times ameaçados pelo rebaixamento no Brasileirão, antes da cobrança, o confronto estava empatado em 1-1 para as duas equipes. Os alagoanos venceram a partida por 3-1. Depois da penalidade foi o segundo gol do CSA e depois que aumentou o placar para 3-1. No pedido, o departamento jurídico do Avaí diz que ouvir as conversas será, abre aspas, de extrema importância para o requerimento da impugnação da partida, já que no vídeo da partida entre Palmeiras e Atlético Mineiro houve um caso bem mais claro de marcação de pênalti, para não dizer absurdo, e não houve a consulta do VAR, fecha aspas para o departamento jurídico do Avaí. O time de Santa Catarina diz que não houve pênalti no lance em que Ricardo Bueno, do CSA, cai na área após receber toque nas costas. O árbitro Anderson Daronco marcou a infração depois de consultar o VAR. No jogo citado como exemplo para justificar a medida, o Atlético Mineiro entende que houve pênalti de Felipe Melo em Igor Rabelo. A partida, também realizada neste domingo em São Paulo, terminou empatada em 1-1. O comunicado do Avaí não detalha qual será a argumentação para o pedido de impugnação que deve ser feito hoje. Ananias. Obrigado, Gabriela. 7 horas mais 18 minutos. Arivan Prohnal. Uma notinha política, Ananias. Pelo andar da carruagem, o governador do estado, Carlos Moisés, deve ter o apoio somente da metade dos deputados de seu partido, o PSL, na Assembleia Legislativa. Depois de Ana Campaiolo e Gessé Lopes, agora é a vez do Sargento Lima, que começou a dar sinais de descontentamento com o chefe do executivo. Ele, inclusive, tomou forte posição de cobrança pela reposição salarial dos policiais militares de Santa Catarina. Nos últimos dias, passou a fazer parte da diretoria da Associação de Praças e puxou a bandeira dos policiais militares. Agora às 7 horas mais 20 minutos. Fernando. Você continua participando conosco também, mandando aí a sua informação de trânsito através do nosso WhatsApp, 479-8802-8056. Daqui a pouquinho a gente traz mais atualizações de trânsito aqui no Jornal da Manhã,
para você que participa aqui do Jornal da Manhã. Afinal, temos aqui tanto o nosso YouTube, o Facebook e o nosso WhatsApp para você mandar as suas mensagens para nós. 988028056. Fernando. Um homem de 19 anos foi preso por cometer um crime de trânsito em Corupá. Ele foi flagrado por policiais militares disputando um racha na BR-280. Um Chevrolet Vectra conduzido pelo rapaz e um Ford EcoSport, que foi também identificado, mas não foi abordado, ocupavam as duas pistas da rodovia durante a disputa. Com a aproximação da viatura, os carros então seguiram sentidos opostos e somente o Vectra foi seguido pela polícia militar. O condutor fugiu em alta velocidade e realizou manobras perigosas, porém acabou abordado em frente à própria residência. O racha é uma infração gravíssima, né? Com 7 pontos na CNH. Como punição, o condutor tem que pagar uma multa de R$ 2.934,70, pode ter a carteira de motorista suspensa e o veículo é apreendido. A multa é dobrada em caso de reincidência durante 1 ano. A pena de detenção é de 6 meses a 3 anos. 7h21, Arivan Prohno. Vocês lembram da taxa de preservação ambiental que foi instituída em Santa Catarina, no município de Bombinhas? Pois muito bem, criou polêmica, foi aprovada, está em vigor. Agora, a cidade de Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis, também lá o prefeito pretende criar essa cobrança. E já está gerando uma controvérsia muito grande entre os municípios vizinhos de Antônio Carlos e Biguaçu. A cobrança da taxa de preservação ambiental em Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis, prevista para começar no dia 1º de novembro, gerou uma reação dos moradores das cidades de Antônio Carlos e Biguaçu. A preocupação com os custos de circular entre um município e o outro, já que são vizinhos. Por conta disso, há uma audiência pública que vai discutir essa questão na próxima quinta-feira na cidade de Biguaçu. O movimento que organiza a reunião é contrário à cobrança do pedágio. A Prefeitura de Governador Celso Ramos tenta há anos implantar a famosa TPA, Taxa de Preservação Ambiental, mas enfrenta os questionamentos do Ministério Público de Santa Catarina. A primeira coisa é a atração turística. Usa Bombinhas como referência, só que Bombinhas é uma cidade com o turismo é altíssimo. O TPA não prejudicou o turismo, não aferiu dificuldades entre as pessoas irem ou não para Bombinhas. Não sei se isso aconteceria com a cidade de Governador Celso Ramos, que nem de perto é um destino turístico como Bombinhas, enfim. Então tem que se ponderar também. O prefeito, obviamente, que ele vai questionar, ele vai preferir que haja por parte de alguma alternativa para que o turista pague, ajude, não sei, curso, até porque você tem uma quantidade de pessoas que vão na cidade ou estão na cidade fora da temporada. Chega a temporada, esse número triplica. Em cidade que esse número é muito maior. Aí os recursos não são suficientes, existe toda essa situação. Agora, tem que ver como destino turístico, né? Se isso não vai prejudicar também essa questão toda. Vou para Celso Ramos, vou para Florianópolis, é 30 quilômetros para frente, não preciso estar pagando lá para entrar, ou vou para Bombinhas, já é para pagar, então vou para Bombinhas, que é 30 a menos, enfim, tem toda essa discussão permeando essa situação envolvendo as cidades aí da região. 7h mais 24 minutos, você ouve o Jornal da Manhã, direto dos estúdios da Jovem Pan Joinville, e uma discussão envolvendo a Serra Dona Francisca, inclusive ontem mais um acidente na curva ali, tem uma curva se notabilizando como curva da morte, já se fez uma estrutura ali, foi colocado barro, enfim, mas continuam acontecendo os acidentes. E na Serra Dona Francisca há uma discussão de longa data por parte do vereador Fábio D'Alonso a respeito da nascente ali, os afluentes e a nascente do rio Cubatão. Esses rios aí têm importância porque abastecem 70% da cidade de Joinville. Então, imaginem essas nascentes, se um caminhão que vir a tombar com produtos químicos cai nessas nascentes.
70% do abastecimento da cidade é prejudicado. Então nós temos aí uma situação extremamente complicada. Acidentes dessa magnitude pode trazer um problema. E aí, não é de hoje, isso vale destacar aqui, não é de hoje que o vereador fala disso, é um negócio que não dá voto, né? Então não chama atenção, mas é água, né? Sem água, imagina nós sem água. E ele apresentou um projeto que você vai questionar, há um questionamento de se fazer da origem dele, pode haver vício de origem, deve se destacar, até vício de origem não porque sai das margens da rodovia, mas como é uma obrigação envolvendo uma rodovia estadual, existe toda uma discussão em torno disso. Eles entendem que por conta da omissão do Estado e não do governador, eles fazem um destaque do Estado, isso a longa data, e principalmente a questão de manutenção nos horários noturnos, foi apresentado um projeto de lei que proíbe o tráfego de veículos e cargas perigosas à noite. É um projeto que vai ser discutido, passou na Comissão de Legislação, tenho ali as minhas dúvidas em relação a isso, mas ele tem um objeto principal que é colocar esse tema em discussão e mexer com o Estado, tirar o governador da cadeira para discutir esse tema, ainda mais agora com uma lei. Ou seja, à noite não passa carga perigosa. E aí nós vamos ter um grande problema, né? Porque, imagina, ligação de cidades aqui do Planalto Norte, enfim, 6 horas da tarde às 7 horas da manhã, não passa veículos com carga perigosa. Por quê? Porque se alguma coisa acontecer à noite, é mais difícil, já é difícil de dia, imagina à noite para fazer todo aquele trabalho, remoção, enfim. Então é uma discussão que há. E quem descumpre essa determinação paga uma multa na ordem de 1.473. Ontem foi aprovado o relatório na Câmara de Vereadores, na Comissão de Legislação, e o vereador Richard Harrison foi o relator do projeto e é um dos que encampou aí a ideia e defendeu o projeto. Inclusive ele fala com a gente aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, vereador. Bom dia, Osni Martins, bom dia, Ananias Cipriano, bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Obrigado pela oportunidade aqui de expressar, na condição de relator, o projeto que o vereador Fábio D'Alonso trouxe à casa, constando nela a proibição do tráfego de veículos que trafegam na rodovia na Serra Dona Francisca no período noturno. A lei é bastante importante e ela está alicerçada numa discussão que teve no distrito de Piraberaba, onde apontamentos da ordem de acidentes e inclusive de veículos transportando já combustível que haviam sido tombados, né, um acidente naquela semana. Diante daquela discussão houve alguns alertas importantes de pessoas da nossa comunidade. E eu posso aqui falar de mais de 14, mas lembro-me muito bem de um angolano que lá fez uma exposição do risco e das consequências de um eventual desastre na Serra Dona Francisca sobre o que mais nos permite estar em Joinville, né? Nós precisamos da água e uma parte significativa do abastecimento da nossa cidade vem do Rio Cubatão. Inclusive a captação dessa água acontece ali às margens dessa rodovia. E nós ficaríamos numa projeção apresentada de 3 a 6 meses sem água para que o joinvilense pudesse beber. Então, seria, ao mundo moderno, uma catástrofe sem precedente na história do nosso município. Então, a lei ela foi aprovada hoje pela Comissão de Legislação. O vereador Fábio D'Alonso ele tem uma preocupação muito grande com a água, ele tem vários projetos nesse sentido, e esse projeto ele vai afrontar, obviamente, o Estado, porque é uma rodovia estadual, mas ele vai trazer o tema à discussão necessária e que as autoridades do Estado possam fazer essa interferência e solucionar definitivamente o problema da Serra Dona Francisca. É uma discussão importante. Obviamente que, volta a ressaltar aqui, pode haver vício de origem. Pode haver, não, há vício de origem por envolver rodovia estadual, mas é aquela discussão, olha, 70% do abastecimento de Joinville. E o vereador Richard Harrison está certo, é exatamente isso. É uma preocupação muito grande que se tem em torno disso e espera-se que se fale muito mais sobre isso. Inclusive, ele falou aqui sobre essa reunião que teve em Piraberaba,
os populares que ali estiveram, inclusive falando em segurança da Serra Dona Francisca, que eles ameaçaram que se o governo do estado não fazer nada, eles vão trancar a rodovia, eles vão parar. Imagina o caos. Osni. Eu acho que se tem vício de origem e tal, o mais importante realmente é trazer à luz agora a discussão. Isso é fundamental. No momento em que o governo do estado lança a moda de que, não, é a prefeitura que tem que fazer melhoramento de iluminação, não é com o estado, e aí depois diz que, olha, o estado disse isso ontem ainda, não, as pessoas estão discutindo de quem é a responsável. Ninguém está discutindo, é só o governo do estado que está dizendo até agora. Não é as pessoas que estão discutindo de quem é a responsabilidade para fazer isso aí. É uma rodovia estadual. Então, é o governo do estado. Agora, o governo do estado que quer lançar a moda de trazer uma discussão que não existe. Aí, com essa discussão importante, vai se lembrar que a rodovia tem a sua importância fundamental na economia, no turismo e agora também na questão ambiental, que fala até mais alto. Então, trazer essa discussão à baila é perfeita. A Câmara de Vereadores está perfeita em fazer a discussão vir à baila e a gente está estranhando um deputado estadual não levar esse tema para a Assembleia Legislativa também, né? Onde estão os nossos representantes aqui da região de Joinville, os nossos deputados estaduais, os deputados estaduais de Jaraguá do Sul e tal? É um tema fundamental que abrange toda a nossa área. Então, esse assunto que começa aqui, eu me lembro que esse aqui não é nem assunto novo, né? Essa questão, Luiz Henrique da Silveira era prefeito, Udo Deller era presidente da ACIG. E esse assunto já era comentado. Aí quando o Udo Deller assumiu a prefeitura de Joinville, o primeiro mandato, ele já bateu nessa tecla, no primeiro mandato. E a coisa veio, o tema foi pegando, não pegou, foi caindo no esquecimento. Aí, eis que acontece o quê? Acontece a história de novos acidentes. Parece que temos que ter novos acidentes, alguns até com repercussão nacional, para que a serra tenha, né, olhares, tenha luminosidade. Se não tem luminosidade de fato lá, tem luminosidade nas notícias, na imprensa. E aí esses assuntos vêm à baila. É hora, não se pode adiar, o governo do estado tem que fazer iluminação, tem que fazer melhoramento, tem que haver lei, né? E aí, se não é mérito da Câmara de Joinville e tal, o importante é que, como nós aqui, olha, já estamos aqui discutindo esse assunto e é bom que a Assembleia Legislativa, fundamental, que a Assembleia Legislativa discuta também, que a sociedade discuta, que as lideranças tenham noção de que é um tema do momento. Isso é para ser resolvido para ontem. Então, perfeito, a Câmara de Vereadores fazendo seu papel aí, o relator, o Fábio D'Alonso, o autor, o Richard Harrison, relator e tal, e que assim passe para outra comissão agora, vai também jogar o mérito e tal, mas enfim, que isso continue sendo debatido aqui, porque vai ter repercussão e tem que ter repercussão estadual. Aí, Elzi, é até interessante, porque a gente questiona muito função da Câmara, função da Assembleia Legislativa, mas existe aquele raciocínio lógico, né? A questão da coerência, a estratégia. Nesse caso, pode não ter havido, pode existir, inclusive, para a própria Assembleia Legislativa, seus problemas para discutir essa situação toda, de proibir ou não, do que pode ser feito e tal, mas levantar a discussão em torno desse tema, usando os meios possíveis, é louvável, principalmente quando você fala em 70% da cidade que pode ser prejudicada diante de uma situação como esta. E repito, né, somado a outros tantos quesitos fundamentais, né? Nós estamos falando só da questão ambiental, tem a questão econômica, tem a questão turística, tem a questão da população, enfim, motivos e argumentos não faltam. E sem, né, ter aqui exacerbado o complexo de vira-lata, mas vale a comparativo de se dizer se algo semelhante, não precisa ser nem nessa gravidade, algo semelhante estivesse atingindo, né, a possibilidade de afetar o abastecimento de Florianópolis, a capital do estado, isso já não estaria resolvido? Fica a pergunta para você. 7h34. Daqui a pouquinho, enquanto o Osni fazia o comentário aqui, a gente recebia mensagem de 2 deputados aqui da nossa cidade, deputado Lima e deputado Fernando Krelling, bem como do presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, Cláudio Aragão, sobre esse tema. Daqui a pouquinho a gente destaca em relação a isso. Já o deputado estadual
Kennedy Nunes não sei, né? Não sei onde está, mas é mais um para discutir esse tema, enfim, é importante, não é? Agora às 7 horas mais 34 minutos, Arivan. Joinville está com 128 vagas de emprego disponíveis, segundo dados do Centro Público de Atendimento aos Trabalhadores, o CEPAT. Dessas, 23 são novas vagas. As vagas são para diversas áreas e se exige diferentes níveis de escolaridade. Ensino fundamental completo, ensino médio completo, curso técnico e curso superior. Entre as funções, costureira, chefe de cozinha e aprendiz de mecânico ajustador são algumas das vagas disponíveis. Tem vaga para ajudante de cozinha, auxiliar de cozinha, pedreiro, chaveiro e até para vendedores. Há também vagas novas e exclusivas para pessoas com deficiência. Os interessados devem procurar o CEPAT na rua Abdom Batista 342. Fica pertinho do Mercado Público Municipal. Detalhe, é necessário levar carteira de trabalho, CPF, RG e CEP do endereço para se fazer um cadastro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas. Agora às 7h36, daqui a pouquinho no Jornal da Manhã a gente vai noticiar. Ontem na Câmara de Vereadores de Joinville, o vereador Odir Nunes fez uma denúncia lá na tribuna, enfim, daqui a pouquinho matéria no Jornal da Manhã. Agora, quadro Passaporte, todas as terças-feiras aqui no Jornal da Manhã, os destaques em relação a destinos turísticos, país afora, com Osni Martins. Olha, todas as vezes aqui no quadro Passaporte, você já está acostumado, né? Conversando aqui com a Simone, a gente apresenta um destino, né? Apresenta um pacote, um preço promocional muitas vezes e tal, e a gente vai variando, pacote internacional, pacote nacional. Hoje a gente vai fazer diferente. A gente não vai apresentar um destino específico, né? Não vai apresentar um pacote específico. Mais que isso, a gente vai falar de um programa que oferece uma série não, é centenas de destinos, centenas de pacotes. São mais de 300 opções aí para 5 continentes do planeta aí, e várias datas também para você escolher à vontade. É um programa esse chamado Contique, que é destinado ao público jovem. É isso, Simone? Jovem de que idade? É isso, Osni, bom dia. Bom dia. É um programa destinado a jovens de 18 a 35 anos, então quebrando um pouco esse estigma de que só existe circuito pra gente mais velha. Circuito não é coisa de gente velha, isso aqui é totalmente preparado pra quem é jovem. Então tá aí, ó, de 18 a 35, quem tiver 36 tá fora. E tá fora, infelizmente vamos procurar outro roteiro. Tem outras opções, né? Mas esse programa Contique, então, é assim, de 18 a 35 anos, já falei, mais de 300, é mais de 300 mesmo, né? Isso, tem opções pelo mundo inteiro e de diferentes formas de viajar. Então, pela Europa, você pode escolher entre conhecer profundamente uma região, por exemplo, ou conhecer várias capitais. O que você preferir, a gente tem roteiros da Contique que podem te atender. Se eu chegar para ti, eu quero fazer, eu não posso já ser dessa idade, mas vamos supor, né? Se eu pudesse, eu quero fazer esse programa Contique lá na China, lá no Japão, tem? Tem safari pela África, tem as capitais europeias que sempre são bem procuradas, tem na Austrália também a parte da Grande Barreira de Corais, só para dar alguns exemplos, tem roteiros para todos os gostos. E tem mais uma peneira, e não é só questão da idade, tem que ser entre 18 e 35 anos, tem também aquela questão da língua, porque dessa vez, nesse programa Contique, a gente não vai dizer, olha, tem guia falando português. Não, nesse programa Contique não tem guia falando português, o guia fala em inglês, então tem que ter um conhecimento básico, pelo menos, do inglês. Né? Isso, o legal é que você vai praticar, e outra coisa legal é que por ser totalmente destinado ao público jovem, o guia e todas as atividades propostas, inclusive como opcionais, sugestões, vão ser totalmente direcionadas para esse público. Então também, estou procurando uma balada, você vai conseguir uma dica boa de balada onde quer que você esteja. E outra coisa legal é que você não vai nunca estar sozinho. Então, tô viajando desacompanhado, beleza, mas você vai fazer amizade com gente do mundo inteiro. Legal, boa opção. Dá um exemplo pra gente de um desses pacotes do programa Contique. Então, a gente separou aqui um pacote de 15 noites, passa por Laos, Camboja e Tailândia. Esse pacote incluindo toda a parte terrestre, com a hospedagem, algumas refeições, as visitas, os passeios, o guia, fica em torno de $2.375 para saídas até março de 2020. Olha só, e assim tem muitas outras opções, qualquer continente, qualquer destino e muitas datas também, as mais variadas. Passa aqui no Olímpia Tour. Isso, só fala conosco que a gente encontra a viagem ideal para você.
Tá aí o Limpiatur com o pacote Contique. Você ouviu? Passaporte. Oferecimento Olímpia Tour, o mundo ao seu alcance. Na 9 de março, 734, com amplo estacionamento. Fone 3461-1777. 7h40. Arivan Prohnon. As cirurgias bariátricas agendadas no Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt estão suspensas aqui em Joinville. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, a suspensão foi realizada devido a problemas no material fornecido. As amostras da segunda colocada na licitação realizada pela Secretaria estão sendo avaliadas pela direção dos hospitais e ainda não há um prazo definido para a retomada dos procedimentos. Para a presidente e a vice-presidente da Associação dos Obesos Mórbidos de Joinville e Região, Maria Carolina Ventura Cardoso, este é um problema grave. Em Joinville, o Hospital Regional é referência nesse tipo de cirurgia. Pacientes de outras cidades vêm para cá fazer acompanhamento no programa da Obesimor. Programa esse do Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt, que atende portadores de obesidade mórbida desde 2002 dentro do hospital, considera ela. Conforme a presidente, em 2019, menos de 30 pessoas conseguiram fazer a cirurgia no hospital. Isso porque era para ser realizadas 16 cirurgias por mês, mas a falta de material desde o início do ano passaram a fazer apenas 4 por mês. Segundo Maria Carolina, são mais de 1.000 pacientes em Joinville e região que já iniciaram o tratamento para irem à cirurgia. Em fevereiro de 2019, a Secretaria Estadual da Saúde garantiu à Obesimor que as cirurgias seriam realizadas. Ainda conforme a vice-presidente, em setembro não foi feita nenhuma cirurgia. E agora, em outubro, a falta de materiais. É esperar para ver. 7h42. Fernando. Então, Ananias, ontem, dia 7, foram registrados 2 acidentes na Serra Dona Francisca, aqui em Joinville. Os 2 ocorreram durante a tarde, em um pequeno intervalo entre eles e poucos metros de distância um do outro. O primeiro ocorreu por volta das 20h para as 4 da tarde, quando uma carreta saiu da pista, um pouco antes do quilômetro 16, onde há a primeira curva da serra, na rodovia SC 418. Às 5h30 da tarde, um veículo já havia sido retirado e o motorista não se feriu. O segundo acidente também envolveu uma carreta que tombou no quilômetro 16 na primeira curva. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville foi acionado para ajudar na ocorrência. Uma mulher foi atendida e levada para a unidade de saúde em Campo Alegre. O motorista não apresentou ferimentos. As 2 pistas foram bloqueadas para a retirada da carreta. 7h43, Arivan. Ananias, em uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Mário César de Aguiar, manifestou apoio à agenda liberal em curso e às reformas da Previdência e tributária, além, é claro, de defender a ampliação dos investimentos federais em Santa Catarina. Segundo o presidente da Fiesc, o Estado catarinense tem uma forte participação no desenvolvimento do nosso país com uma contribuição muito alta de impostos. Apesar de gerar a 7ª arrecadação de tributos, 58,7 bilhões, o Estado é o 14º em recebimento de recursos federais. Temos a 4ª pior relação arrecadação versus retorno, apenas atrás do Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro. Agora, 7h43. Muito bem, para você que está no rádio, ouça isso. Para você que está nos assistindo aqui nas nossas plataformas digitais, assista. Tem coisas que nós aqui temos, nós da imprensa, aqui nós temos todo um cuidado para poder levantar uma informação e entregar ao ouvinte a informação da melhor forma possível, ou seja, com a maior riqueza de detalhes, ou quando, para promover um debate a partir de fatos. Qualquer coisa além disso é irresponsabilidade ou fake news. E é obrigação nossa da imprensa, bem como daquele que tem o dever de fiscalizar e denunciar possíveis irregularidades,
fazer com responsabilidade. Por exemplo, vai denunciar alguém. Há um fato criminoso, há indícios de um crime. Você deve ter o mínimo de responsabilidade para fazer essa denúncia. Ontem na Câmara de Vereadores nós vimos uma denúncia sendo feita na Câmara de Vereadores de Joinville. Eu vou confessar para vocês que eu nunca vi tamanha irresponsabilidade por parte de um vereador. Não que eu diga que existe o fato ou não da denúncia em si. Não sei se é verdade, se é mentira. Só que nós devemos prezar por critérios. Nós não somos o The Intercept que busca de qualquer maneira fazer denúncias. E não somos irresponsáveis para perseguir alguém e jogar uma notícia como se fosse uma verdade absoluta, sem no mínimo haver critérios para fazê-las. Algumas semanas atrás recebi uma imagem com 2 áudios descrevendo troca de compra de votos para o Conselho Tutelar. Há 2 semanas aproximadamente. Isso passou batido, porque não tinha data, não tinha informações, tinha lá um cidadão atrelado a um deputado estadual que não era seu assessor, mas na nota dizia que era assessor. Ou seja, uma informação que por si só já era invalidada, porque as informações ali não eram factíveis ou não eram suficientes para se fazer. Então não cabe a nós da imprensa usar aquilo ali como instrumento para fazer esse trabalho e trabalhar com informação. Principalmente um vereador. A minha existência é menor do que o tempo de Odir Nunes como vereador. Só que o mínimo, a base ética de se fazer uma denúncia eu aprendi. Ele, em trocentos anos na política, não aprendeu. Ele faz uma denúncia, pega esse vídeo da internet, um vídeo qualquer, joga no telão da Câmara de Vereadores e joga como se fosse uma verdade absoluta. Como que um vereador tem a coragem de fazer isso? É, no mínimo, não ter vergonha de fazer uma palhaçada dessa. É ser irresponsável. Não porque o fato é verdadeiro ou não, mas os critérios estabelecidos para se fazer uma denúncia não foram respeitados. E um vereador ter a capacidade, não tem um corpo jurídico, não tem uma assessoria que pode... Não, vamos lá no Ministério Público. Vou dar uma dica para o senhor. Vereador Odir Nunes, você está há trocentos anos na política e não aprendeu a fazer política decente. Política responsável. O senhor deveria pegar esse áudio, então, se você tem informações. Você vai com esse áudio lá no Ministério Público, protocola e fala, investiguem. Depois vai na frente do Ministério Público lá, ou lá no fórum, e grava um vídeo. Ó, tive aqui, tem uma denúncia, indícios contra deputado tal. Não vou dar nomes aqui, porque não sei. Não é suficiente a denúncia. Vou dar nomes aos bois. Ó, fulano de tal. Há uma suspeita contra ele, mas eu entreguei no Ministério Público. E o Ministério Público vai investigar porque eu não tenho informações suficientes. Se tem, denuncia. Se tem, vai pra cima. Fala, critica. Agora, se não tem, não faz isso. Porque o vereador Odir Nunes, na semana passada, descascou o vereador Mauricinho. Isso é safadeza, falou do MDB. E nessa semana, faz uma palhaçada dessa. É no mínimo ser irresponsável. É não saber fazer política decente, com responsabilidade. Nós estamos numa era lutando contra fake news, combatendo informações sendo levadas de qualquer maneira. E vem um vereador velho de casa e não aprender o mínimo de responsabilidade. Princípio da administração pública, transparência. E aí, a partir da transparência, mostrar, olha, esse áudio veio de fulano de tal, foi para fulano de tal, foi dia tal, não tem nada disso. E não tendo transparência, não tem moralidade, não tem eficiência porque não traz resultado nenhum. É só uma briga política. Tem gente dizendo, a eleição já começou. 7 horas mais 49 minutos, Fernando Gonçalves, vamos atualizar o trânsito aqui na Jovem Pan? Jovem Pan. Trânsito. Trânsito na Jovem Pan. Use cinto de segurança. Uma dica, Grupo Certo Proteção Veicular. News. Nesse momento, a rua Monsenhor Gersino registra trânsito lento em vários pontos da cidade, porém,
né? Segundo informações aí, próximo ao material de construção Romeu Hitzlaff, há uma queda de moto causando aí a retenção no trânsito. Então, para você que está se dirigindo aí pela rua Monsenhor Gersino, né, registrando vários pontos de lentidão durante esta via, porém, neste ponto no qual comentei, segundo informações, houve uma queda de moto, né, e aí o trânsito está um pouco mais complicado. Já a BR-101 no sentido Joinville-Curitiba, desde as proximidades da Expoville até as proximidades da Rua dos Suíços, também registrando bastante lentidão. Vale lembrar que a rua Victor Shopping, que é uma marginal da BR-101, no sentido Curitiba-Joinville, está aí registrando bastante lentidão também, desde as proximidades da Rua Colomb até a Rua Otto Kardeffel, assim como também lentidão sendo registrada neste momento, quando são 7 horas e 50 minutos, na Rua Anita Garibaldi, desde a Rua Felipe Camarão até as margens da BR-101. Agora, 7 horas mais 50 minutos, Arivan. O DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, deu largada ao pedido ao IBAMA para o alargamento do aterro sobre o Canal do Linguado, uma forma de permitir a construção das pistas previstas na duplicação da BR-280 na ligação com a ilha de São Francisco do Sul. O protocolo da ficha de caracterização da atividade, espécie de largada do processo de licenciamento ambiental, foi feito na semana passada. A taxa de licença ambiental foi anexada a outros documentos ambientais para duplicação, já emitidas em 2010 e 2013. No documento apresentado ao IBAMA, a pretensão é permitir o aterro em 1.040 metros de extensão da rodovia, trajeto dividido entre trechos de 650 metros e 390 metros, a uma ilha entre os dois pontos aterrados. Na ficha técnica é apontada a proximidade com 3 áreas indígenas no entorno. Não há necessidade de derrubada de vegetação. A demora continua. 7h51, Osni Martins. Acho que é mais do mesmo essa informação. É para mostrar que estão fazendo alguma coisa. Essa é a típica informação sem informação. Porque o DENIT já deu largada para fazer... Deu largada, ele podia ter dado largada um ano atrás, podia largar no ano que vem. Não adianta dar largada. Dar largada quando não tem nem o traçado da pista. Não vai ter chegada nunca. Não vai ter chegada nunca. Que adianta dar largada se a rodovia não está sendo duplicada? Se a BR-280 não tem a verba necessária nem para ser tocada no ano que vem. Então é chover no molhado. Então, quando for um dia, né, quem sabe, ela começar a andar a duplicação para valer, tiver a vontade política, né, vinda de Brasília, né, para fazer realmente a duplicação, o DENIT vai ter que pedir novas licenças, porque já estourou prazo. Quer dizer, pode ser até gastar dinheiro à toa, né, porque vai começar, porque é um processo lento. Mas é um processo lento, mas tem que ser decisivo, porque senão vai vencer prazos. Não adianta dar largada se não tem nada que sustente essa largada. Nada. Uma coisa eminentemente politiqueira. Então não se animem. Olha, vai ter aterro, vão largar aterro. Mais do mesmo. Para quê? Aumentar aterro e tal. A BR não está sendo duplicada. Não está sendo duplicada. Fizeram uma coisinha aqui, outra ali, só para dizer que estão fazendo. Só ações politiqueiras. E geralmente acontece assim, nessa época, quando está se aproximando a eleição. E aí vão falar, ano que vem, será que vão falar de duplicação da BR-280 aqui? Vão falar um monte. O DENIT que começou, deu a largada. Tinha, já que quer se manifestar sobre a BR-280, fazer pressão pela duplicação em si. Falar em alargar aterro. Isso aí, meu amigo, isso vai ser para finalmente da obra. Antes tem que iniciar para valer a obra. Coisa que até agora é só enrolação. Só enrolation. Agora 7 horas mais 53 minutos. Muito bem. Eu iria noticiar aqui, ficaria para o meu destaque final, a respeito da Universidade Federal da Fronteira Sul, envolvendo o reitor Marcelo Rechtenwald. E a gente iria fazer aqui, eu iria fazer o meu destaque final, mas o reitor da universidade, ele vai falar com a gente ao longo da semana, uma entrevista exclusiva para nós. E aí a gente fala sobre esse tema, foi manchete aqui no jornal, mas eu até convido o Osni para participar aqui desse destaque final. Afinal, a COSIP ele teve mais uma etapa ontem, e é um tema importante aqui,
Só que existe uma manobra, eu falava ontem sobre as manobras e elas continuam. Eu continuo noticiando aqui, alertando. Agora, eles querem derrubar o projeto que tramita, esse que está da vereadora Tânia. Ele já está em processo rápido, já está indo para a Comissão de Finanças, então ele já está a passos largos para aprovação em um momento importante. Só que o Poder Executivo aceita que vai voltar a COSIP original, mas diz, olha, mas essa aí não, vai ter que ser a nossa. E aí vai ter que voltar a tramitar tudo de novo no tempo deles. E o tempo deles, você já sabe, não dá para se aceitar uma coisa dessa. Os vereadores não podem aceitar isso, a oposição principalmente. E os vereadores da base também. Tem que deixar, tem que ir lá pedir bênção. Vamos se reunir com o prefeito para conversar, para poder voltar atrás da COSIP. Faça-me um favor, né? Poder legislativo é poder independente. Existe harmonia? Existe, mas existe independência no mesmo patamar. Agora, o projeto já tramita, está tudo certo. É para revogar aquilo que já está posto. É revogação. Revoga e deu, Osni. Isso porque eles concordaram que erraram, né? Isso porque os vereadores concordaram que erraram. E erraram. E até aí errar é humano. Sabe aquela velha máxima? Errar é humano. E é humano mesmo, gente. Agora, ainda querer, primeiro começar com aquela história, né? Não, porque a prefeitura não quer judicializar, né? Então, alguns vereadores e alguns porta-vozes da prefeitura na imprensa começaram a dizer que não, porque para não judicializar, não é para não judicializar nada. A volta atrás é porque a população está unida e agora tem uma eleição à vista e os vereadores estão, digamos, mais sensíveis. E aí sabem que erraram, então não tem aquela história de que vai ter mais faixas de consumo, vai ser mais justo e tal. Então, não tem. É voltar à COSIP original e ponto final. E agora vem com mais tramóias ainda, não, porque não foi a vereadora X, que é a vereadora da oposição e tal. A situação errou. A prefeitura errou em mostrar claramente à população que só quer arrecadar. É uma forma disfarçada de aumentar imposto. Errou na COSIP. Perdeu, bebê. Agora é a nova COSIP. E essa briguinha aí só vai ajudar a descarar mais ainda, né, a derrota da situação, da prefeitura, da administração do Deller, dos vereadores da base. Então, é melhor deixar como está, deixar a vitória para quem realmente ganhou, os vereadores da oposição e a população unida e a parte da imprensa honesta da cidade. Vale destacar que na base, o Natanael Jordão continua na base, vem num momento de independência também, né? Foi ele que teve o papel fundamental e a vereadora Tânia Larcio que apresentou o projeto, os outros que coassinaram aí nessa discussão toda. É um momento de não aceitar outro projeto. Se tem um projeto em estágio avançado de aprovação, né? Não é decomposição, é aprovação, deixa isso. E segue a vida, né? Como é que diz Osni Martins? Perdeu o bebê. 7h57. Bom dia.